Vamos então continuar aqui o capítulo 25 das evocações. Nós estamos no Espíritos que se podem evocar, estamos no item 274. Podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o degrau da escala a que pertençam. Vamos lembrar da escala espírita, né? A escala que nós vamos ver no livro dos Espíritos, da questão 100 até a questão 113. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Então, podem ser evocados todos os espíritos, qualquer que seja o degrau da escala a que pertençam. Os bons como os maus. Os que deixaram a vida há pouco, como os que viveram em tempos mais recuados. Os homens ilustres como os mais obscuros. Nossos parentes, nossos amigos, como os que nos são indiferentes, mas não quer dizer que querem ou possam sempre atender ao nosso chamado. Podem ser evocados? Podem, mas isso não quer dizer que eles queiram, né, ou que eles possam sempre atender ao chamado. Independentemente da sua própria vontade ou da permissão que lhes pode ser recusada por um poder superior, podem para isso estar impedidos por motivos que nos são sempre dado penetrar, que não, né, por motivos que não nos são sempre dado penetrar, quer dizer, não é sempre que nós podemos saber o motivo pelo qual eles não podem vir. Vamos lembrar sempre, né, que o Kardec trabalhava com a evocação para as respostas, mas que o mentor ali da Sociedade Espírita Parisiense é São Luís, e antes de evocar ele perguntava a São Luís se era possível, se aquele espírito poderia comparecer, né? Então ele tinha ali todo um auxílio da espiritualidade maior. Queremos dizer que não há empecilhos absolutos que se opõem às comunicações, salvo os que mencionaremos em seguida. Os obstáculos que podem impedir um espírito de se manifestar são quase sempre individuais e frequentemente prende-se às circunstâncias, né? É individual daquele espírito e na circunstância em que ele está. Vamos lembrar, quanto mais superior é o espírito, mais ele trabalha, sua agenda é cheia, então nem sempre ele pode colocar um tempo, pode abrir mão de alguma coisa da agenda. Nós precisamos entender que o plano espiritual é extremamente disciplinado e que se tem uma coisa que eles têm demais é trabalho. Entre as causas que podem se opor à manifestação de um espírito, algumas lhes são pessoais e outras lhes são estranhas. É preciso colocar entre as primeiras, né, as pessoais, suas ocupações ou as missões que cumprem e das quais não pode se desviar para ceder aos nossos desejos. Nesse caso, sua visita não é senão adiada. Então, no primeiro caso, né, as causas pessoais, ele está com outro compromisso, a visita é adiada. Ainda a sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não seja um obstáculo absoluto, pode ser um impedimento em certos momentos, dado sobretudo quando aquela tem lugar em mundos inferiores como a Terra, né? E quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. O que ele está falando aqui? Né? Quando ou por situações que lhe são estranhas, que é o segundo caso. Ou seja, ele está colocando aqui, esse espírito pode estar encarnado. E aí ele só vai poder responder a evocação quando ele estiver em desdobramento, ou seja, quando estiver adormecido, o corpo dele estiver adormecido, né, em desdobramento ele sai. Vamos lembrar lá, o pai do Lísias, né, Dona Laura e a família, eles chamam ali, eles evocam o pai do Lísias, e ele em desdobramento, porque ele está encarnado na Terra, uma criança de 5 anos na Terra, ele em desdobramento vai atender a evocação que eles fazem lá no nosso lar. Pode-se evocar alguém que está encarnado? Sim, pode, mas ele só vai poder comparecer em desdobramento. Pode vir um espírito encarnado numa sessão mediúnica? Pode, se ele estiver em
desdobramento. Então é o que eles estão colocando aqui. Pode, se bem que o estado de encarnação, ou seja, o fato do espírito que está sendo evocado esteja encarnado, então você chamou fulano, fulano já está encarnado. É um problema se ele estiver dormindo? Pode não ser, ele pode comparecer. Agora, se ele estiver em vigília, ele não vai poder comparecer. É isso que o Kardec está colocando. Por isso que ele diz, pode ser um impedimento em certos momentos, que é o estado de vigília. Sobretudo quando aquela encarnação ali tem lugar em mundos inferiores, como a Terra. Porque você também pode estar evocando alguém que não esteja encarnado mais na Terra. E aí é uma outra complicação, é uma outra colocação para poder vir. Nós vamos ver um espírito que está numa posição muito superior na Terra ainda, ele não está fora da Terra, que é o Asclepios, no capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, e que ele, por não poder vir ao nosso lar, porque ele teria que se densificar, ele é um espírito mais purificado para poder vir ao nosso lar, ele vem de uma forma holográfica, é uma holografia que vem dele num quadro para ele dar a palestra. Então, tem saídas, tem colocações? Tem. Né? Mas, porque ali é uma evocação também, eles o evocaram para que ele desse uma palestra ali. Então é o que ele coloca aqui, vamos lá. Há ainda a sua própria situação, né? Que são as causas que lhe são estranhas. Se bem que o estado de encarnação, o fato de estar encarnado, não seja um obstáculo absoluto. Pode ser um obstáculo, pode, mas não é absoluto. Pode ser um impedimento em certos momentos dados, né? Em dados momentos, quando ele está em vigília. Sobretudo quando aquela tem lugar em mundos inferiores, quando a encarnação tem lugar em mundos inferiores, como a Terra. E quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Dependendo do que espírito que está evocando, se ele tem ainda uma ligação muito forte com a matéria e ele está encarnado, aí fica mais difícil para que ele possa responder à evocação. Nos mundos superiores, naqueles em que os laços do espírito e da matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil como no estado errante. Quer dizer, quando ele está em mundos superiores e ele pode vir, a manifestação é tão fácil quando ele está na erraticidade, ou seja, desencarnado e um espírito que precisa voltar para a Terra, né? Por isso que a gente fala erraticidade. Né? Então, nos mundos superiores, naqueles em que os laços do espírito e da matéria são muito fracos, a manifestação é quase tão fácil como no estado errante. E em todos os casos mais fácil do que naqueles onde a matéria corporal é mais compacta. Então, se ele está no plano superior, é mais fácil do que aquele, por exemplo, que está encarnado e que tem uma ligação maior com a matéria, vai ser muito difícil para ele, mesmo em desdobramentos, se desligar, se afastar da matéria. Depois as causas estranhas, que é o segundo caso, nós vimos aqui, ele está falando das causas que lhe são pessoais, esse é o primeiro caso, e agora ele vai falar do segundo caso, que são as causas estranhas. Então, as causas estranhas se prendem principalmente à natureza do médium. Né? Vamos lembrar que o médium para a evocação é um médium raro. A característica que o médium tem que ter para poder atender a uma evocação, receber um espírito que foi evocado, são características muito raras, porque são características de minudências, são características de coisas, de poder captar coisas muito minuciosas. Nós já falamos isso no nosso estudo passado. O Chico era um médium que tinha essa característica, mas isso era raro na época do Kardec. Hoje em dia é muito mais raro ainda. Por isso que ele diz, as causas estranhas se prendem principalmente à natureza do médium. A pessoa que evoca, quer dizer, que é o caráter daquele que é o evocador, ao meio no qual se faz a evocação, ou seja, o grupo que está reunido ali naquela evocação. Então, essas causas estranhas se vêm a tudo isso.
ao médium, que é muito raro, o médium que tem a característica para atender a evocação, ao caráter do evocador, né, ao seu merecimento, à sua moral, e ao grupo, né, ao caráter, à moral, o desenvolvimento, o comprometimento do grupo que está fazendo determinada evocação. Então, a pessoa que evoca, que é o dialogador ou o dirigente, né, o caráter dele, ao meio no qual se faz a evocação, que é o grupo, e, enfim, ao objetivo proposto, né? Ou seja, qual é o objetivo? É útil? É útil para a maioria? É de interesse? Ou é curiosidade? Ou é banalidade? Então, o objetivo proposto, ele é a parte mais importante, principalmente para o espírito superior, para que ele responda uma evocação ou não. Certos médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares. E aqui a gente sempre entenda os espíritos familiares, não a questão consanguínea, mas sim a questão espiritual, a sua família espiritual. Espíritos que fazem parte do grupo espiritual ao qual ele pertence, que podem ser mais ou menos elevados. Outros estão aptos a servirem de intermediários a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito estranho, que pode tomá-lo por intérprete com prazer ou com repugnância, né? Se é uma atração ou uma repulsão que existe entre o que foi evocado e o médium que está ali para receber. Isso depende ainda, a abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade medianímica, ou seja, já se falou na questão moral, questão do desenvolvimento moral, da evolução do médium, mas do desenvolvimento da faculdade medianímica, ou seja, do desenvolvimento da faculdade daquele médium. Ele pode até ser um médium que tem as características para evocação, mas ele tem um desenvolvimento tal que ele esteja flexível, que ele esteja, digamos assim, mais passível daquela comunicação. É isso que ele está colocando aqui. Vou repetir. Isso depende ainda da abstração feita das qualidades íntimas do médium, seu desenvolvimento moral, do desenvolvimento da faculdade medianímica, da faculdade mediúnica. Os espíritos vêm mais voluntariamente, né, com mais facilidade, com mais disposição, e, sobretudo, são mais explícitos com o médium que não lhes ofereça nenhum obstáculo material. Aqueles que são mais desenvolvidos, têm mais experiência, né? Portanto, são mais flexíveis, são mais, digamos assim, tem mais facilidade para a comunicação, né? A flexibilidade que ele tem ali para a comunicação. Em igualdade de condições morais, aliás, quanto mais o médium tem a facilidade para escrever ou para se exprimir, tanto mais suas relações com o mundo espírita se generalizam. Em igualdade de condições morais, ou seja, dois médiums, os dois em igualdade de condições morais, aquele que tiver, né, mais experiência, aquele que tiver mais facilidade para se exprimir, vai ser aquele que o espírito vai escolher, já que os dois estão em igualdade moral. Você pode ter um médium que tenha muita facilidade para se exprimir, que tenha, ali principalmente no caso da época do Kardec, uma facilidade muito grande para escrever e para se colocar ali à disposição para a escrita, mas moralmente ele não é desenvolvido, então o espírito vai ter uma certa repugnância de vir se manifestar por um médium moralmente não desenvolvido, não elevado. Então ele vai preferir
vir com aquele que vai ter dificuldade, talvez não escreva tão bem, talvez não tenha tanta facilidade para aquela psicografia, mas o espírito vai se sentir melhor por estar junto de um outro espírito moralmente mais desenvolvido. Então, é isso que ele está colocando aqui. Então, em igualdade de condições morais, aliás, quanto mais um médium tem a facilidade para escrever ou para se exprimir, tanto mais suas relações com o mundo espírita se generalizam, né? Aumenta o seu leque de trabalho. É preciso ainda ter em conta a facilidade que deve dar o hábito de comunicar com tal ou tal espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com aquele que o chama. A questão da simpatia à parte, se estabelecem entre eles relações fluídicas que tornam as comunicações mais rápidas. Então, a questão da simpatia à parte, com o tempo, com a experiência, vai criando laços fluídicos que fazem, né, vai criando uma sintonia que fazem com que a comunicação seja mais fácil, mais rápida. Por isso, uma primeira conversa não é sempre tão satisfatória como se poderia desejar. E é por isso também que os próprios espíritos frequentemente pedem para serem chamados de novo. Então, eles pedem para serem chamados de novo porque eles tiveram dificuldade. Por não conseguirem sintonia com o médium, ou por o médium às vezes não ter tanta flexibilidade ali, porque está faltando um ajuste fino. Então, eles pedem para ser chamados de novo, porque aí vai poder dar uma comunicação melhor. O espírito que vem habitualmente está como em sua casa, está familiarizado com os ouvintes e seus intérpretes, fala e age mais livremente. Em resumo, do que acabamos de dizer, resulta. Em resumo, do que acabamos de dizer resulta 2 pontos. Que a faculdade de evocar qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens, porque ele tem agenda, ele tem compromisso, que pode vir no momento e não no outro. Então, a pessoa recebe um aviso de que ele não pode vir naquele momento, vai marcar um outro. Com tal médium ou tal evocador que lhe agrade e não com outro, ou não com tal outro, que não tem sintonia ou que não lhe agrade. Dizer o que quer sem poder ser constrangido ao dizer o que não quer. Ir-se quando lhe convém. Enfim, que por causas dependentes não da sua vontade, depois de ter se mostrado suicídio durante certo tempo, pode, de repente, cessar de vir. Então, um espírito que está sempre dando comunicação, está sempre ali ensinando, de repente ele não vem mais. Então, pode ser causas que são independentes da vontade dele. Ele foi para uma missão, ele foi para um estudo, ou ele foi para algum outro trabalho, e ele não pode mais continuar, né, dando, respondendo, trabalhando junto com aquele grupo. É por todos esses motivos que quando se deseja chamar um espírito novo, é necessário perguntar ao seu guia protetor, né, aquele guia que está coordenando ali o trabalho. Vamos lembrar que no caso do Kardec era São Luís. Se a evocação é possível, no caso em que ela não o seja bastante, geralmente dá os motivos, e então será inútil insistir. Então, no caso, quando não é possível, o espírito guia vai dizer o motivo, né? Não se deve insistir. Não pode, ponto. Uma importante questão que se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em evocar maus espíritos. Isso depende do objetivo proposto e do ascendente que se pode ter sobre eles. O que é o ascendente que se pode ter sobre eles? É ter a capacidade moral, é ter elevação, é ter moral suficiente para ter uma voz ativa de comando sobre ele. Nós vamos ver que no Céu e Inferno, o Kardec evoca espíritos sofredores, evoca espíritos que causaram dor, que foram espíritos que realizaram atos ruins, né? A gente não pode é um espírito ruim. Não, ele realizou atos ruins, a hora que ele mudar,
ele vai caminhar e vai ser um anjo um dia. Então, que realizou atos ruins. Nós vamos ver a evocação desses espíritos no céu e inferno. Então, é o que ele está colocando aqui. Isso depende do objetivo proposto. Ali, no caso, era instrutivo. Era para poder escrever um livro e instruir as pessoas que iriam lê-lo. E do ascendente que se pode ter sobre eles. A força, a energia moral que se pode ter sobre eles para controlar toda a situação. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério. Então, não existe inconveniente quando são chamados por um fim sério, um objetivo útil, como é o caso ali do livro Céu e Inferno. Instrutivo, então vou voltar aqui, o inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, instrutivo e com vista a melhorá-los. É muito grande, ao contrário, quer dizer, o inconveniente é muito grande, ao contrário, se for pura curiosidade ou diversão. Aí, junta a fome com a vontade de comer, né, com os espíritos instigantes, né, os zombeteiros. Então, por isso que ele diz, é muito grande, ao contrário, se for pura curiosidade ou diversão. Ou se coloca sob sua dependência, ou seja, não tem o ascendente moral, não tem a moral superior para poder coordenar e dominar a situação. Por isso que ele diz, ou se coloca sob sua dependência, pedindo-lhes um serviço qualquer. Aí está fazendo um pacto, uma aliança que será cobrado com juros e correção monetária depois. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que se lhes pede, salvo punirem, né, severamente, salvo o risco, né, de mais tarde, o temerário, né, o imprudente que teria ousado invocar sua ajuda. Então, voltando aqui, os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que lhes pede, salvo punirem severamente, né, correndo o risco de serem punidos severamente. Mais tarde, o temerário, né, o imprudente, que teria ousado invocar sua ajuda e os crer mais poderosos do que Deus. Então, ali, todos aqueles que acharam que aquele espírito podia fazer um mal, podia fazer alguma coisa, tem mais poder que Deus, todos serão punidos, né? Encarnados e desencarnados, ninguém fugirá à lei de causa e efeito, ninguém fugirá da punição de Deus. Em vão se prometeria disso fazer um bom uso em continuação e de despedir o servidor uma vez prestado o serviço. Em vão se prometeria disso fazer um bom uso em continuação. Quer dizer, não adianta dizer, não, isso aqui é agora, mas depois vamos fazer um bom uso. E em vão se pedir para aquele espírito voltar, para o lugar dele. Ele pode continuar ali, ele pode continuar junto da pessoa, ele pode continuar na casa. Por isso que ele diz, em vão se prometeria disso fazer um bom uso em continuação e de despedir o servidor uma vez prestado o serviço. O próprio serviço que se lhe solicitou, por mínimo que seja, é um verdadeiro pacto concluído com o mau espírito e este não deixa a presa facilmente. Então é um pacto firmado ali, ele não vai deixar aquela presa facilmente, ele vai cobrar com juros e correção monetária. A ascendência não se exerce sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Ou seja, que a ascendência, a capacidade de domínio, de controle, só se dá pela elevação moral, ascensão, né, espiritual. Então, a ascendência não se exerce sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, ante aqueles que não lhes opõem, senão a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e frequentemente são os mais fortes. Então, aqueles que não têm elevação moral, eles vão lutar e são mais fortes, vão vencer e são eles que vão dominar. Qualquer um que procurasse, assim, dominar um espírito rebelde por sua vontade, o espírito lhes responderia, : deixa-me, pois tranquilo com teus ares de fanfarrão.
Deixa-me, pois, tranquilo com teus ares de fanfarrão, tu que não vale mais do que eu. Que se diria de um ladrão que prega moral a um ladrão? Né? Que se diria a um ladrão que está querendo pregar moral a um outro ladrão? Ou seja, você não é melhor do que eu, você é igualzinho a mim, não é você que vai mandar. Aí ele vai colocar, sou eu, e ali na luta é ele que vai ganhar. Admira-se que o nome de Deus que se invoca contra eles seja frequentemente impotente. Porque não adianta dizer em nome de Deus. Né? Vamos lembrar o Bar Jonas, nós já comentamos isso no estudo passado, que coloca em nome de Jesus e de Paulo saiam. Eles colocam Jesus, nós sabemos quem é, Paulo também, e vós, quem sois? Como quem diz, você não é nada, vão lá e dão uma surra nele. Então não adianta colocar nome de Jesus e nome de Deus. A questão não é o nome, não é a palavra, né, falada, é o sentimento emanado. É essa que é a questão. E aí ele coloca aqui. As pessoas se admiram, né, que o nome de Deus que se invoca contra ele seja frequentemente impotente. Quer dizer, não adianta se falar em nome de Deus se não tem a energia de se estar em contato, né, com a espiritualidade superior. São Luís deu a razão disso na resposta seguinte. Então nós vamos ver São Luís explicando o motivo. Abre aspas, né? Palavras de São Luís. Abre aspas. O nome de Deus não tem influência sobre os espíritos imperfeitos, senão na boca daquele que pode dele se servir. Senão na boca daquele que Deus pode dele se servir. Ou seja, só tem poder na boca que faz aquilo que Deus espera dele, daquele que trabalha para Deus. Então, o nome de Deus não tem influência sobre os espíritos imperfeitos, senão na boca daquele que pode dele se servir com autoridade pelas suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral, é um nome como um outro qualquer. É uma palavra como outra qualquer. Ocorre o mesmo com as coisas santas que se lhes opõem. A mais terrível arma é inofensiva em mãos inábeis, para delas se servirem, ou incapazes de usá-las. Fecha aspas. Se não se tem uma moral, se não se tem a vontade de se modificar, de se transformar, não adianta falar em nome de Deus ou em nome de Jesus, porque são palavras vãs. Porque é o sentimento, é o esforço para se modificar que dá autoridade a alguém para falar, ou para ensinar, ou para educar, para dar uma ordem para um outro, para um espírito inferior. Porque verdadeiramente aquele espírito tem que estar abaixo dele. Se ele não tem uma moral elevada, se ele não está ali lutando contra as suas más tendências para se modificar e para se melhorar, ele não é superior. Ele está ali em termos de igualdade, nessa briga o irmãozinho instigante vai levar melhor. Vamos agora para outro item, linguagem a manter com os espíritos. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom que convém tomar com eles. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom que convém tomar com eles. É evidente que quanto mais são elevados, mais têm direito ao nosso respeito, à nossa atenção e à nossa submissão. Não devemos lhes testemunhar menor deferência do que o faríamos em sua vida, porém, por outros motivos. Sobre a terra, teríamos considerado sua classe e sua posição social. No mundo dos espíritos, nosso respeito não se dirige senão à superioridade moral. Então, o que ele está colocando aqui? Ele está colocando aqui que o respeito é pela autoridade moral, né? pela energia, que normalmente o espírito elevado é uma energia tão grande, as lágrimas começam a escorrer. Porque a gente se sente tão tocado, é uma energia tão boa que a gente não tem o hábito de sentir, que não tem como não se emocionar.
Então eles dizem aqui, sua própria elevação os coloca acima das puerilidades das formas adulatórias. Ou seja, a sua própria colocação, sua própria elevação os coloca longe das bajulações. Não, eles não querem e não vão aceitar bajuladores. Enquanto que as posições terrenas, o que eles mais querem são os bajuladores. Não é pelas palavras que podemos captar sua benevolência, né? Sua bondade, né? a sua energia boa, mas pela sinceridade dos sentimentos. Não são pelas palavras que nós estamos colocando, mas pelos nossos sentimentos, pela nossa energia. Seria, pois, ridículo lhe dar títulos que nossos usos consagram para a distinção de posições e que durante sua vida tivessem podido lisonjear a sua vaidade. Se são realmente superiores, não somente não se prenderiam a isso, como os desagradaria, né? Vai chamar de excelentíssima, de doutor, ou de são, né, de santo, porque o título de santo é uma colocação que a Igreja Católica pôs para espíritos que às vezes não tinham nem elevação, mas a grande maioria sim são elevados, mas continuam o seu aprendizado, eles não estão na nuvem tocando ar. A palavra santo vem de santé, que quer dizer saúde, mas na sua conotação quer dizer diferenciado. Então aqueles que eram chamados de santos eram aqueles que eram diferenciados pela sua capacidade, pela sua bondade, pela sua energia. E a Igreja Católica tomou essa palavra, essa palavra para colocar para espíritos que a Igreja santificou e que eles estão como se fossem do lado direito de Deus, do lado direito de Jesus, e que estão ali numa posição que não se mexe, não se transforma, e não é verdade. Nós vamos ver João Evangelista, que a Igreja Católica coloca como São João, volta à Terra como Francisco de Assis, continuando seu estudo, continuando seu aprendizado e continuando o seu trabalho, que a Igreja também santifica depois e coloca como São Francisco. E que com certeza esse espírito continua o seu trabalho, talvez tenha encarnado, talvez tenha encarnado em outro lugar, mas que ele continua o seu trabalho, continua, porque todos nós vamos continuar trabalhando e estudando pela eternidade. Nosso próprio Mestre Jesus, governador do nosso planeta, continua o seu estudo e o seu trabalho da mesma forma que nós, só que nós estamos estudando e trabalhando numa posição, e ele já era um espírito crístico há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando ele formou a Terra. Então vamos continuar. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os mais elogiosos epítetos, ou as alcunhas, os apelidos. Se fosse de outro modo, não estariam acima da humanidade. Então, um bom pensamento, um bom sentimento é muito mais agradável do que qualquer título que se dê a eles. Se fosse de outro modo, não estariam acima da humanidade, né? Humanidade aqui com H maiúsculo, né? Em termos de grupos, né? De pessoas. O espírito de um venerável eclesiástico, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu um dia a alguém que o evocara, lhe dando o título de Monsenhor. Abre aspas. Vamos ouvir as palavras desse espírito. Deverias dizer, ao menos, ex-Monsenhor. Ao menos, deveria dizer ex-Monsenhor. Porque aqui não há de Senhor, senão Deus. Porque Senhor é só Deus. Ficai sabendo que aqui vejo os que sobre a terra se ajoelharam para mim, e diante dos quais eu mesmo me inclino. Fecha aspas. Ou seja, ele ali no mundo espiritual está vendo muitos daqueles que se ajoelharam perante ele, porque ele era um monsenhor, era um eclesiasta, uma pessoa dentro da hierarquia católica muito venerável, pessoas que se ajoelharam para ele, que no plano espiritual é ele que se ajoelha, é ele que se inclina para essas pessoas que são espíritos mais elevados do que ele.
Quanto aos espíritos inferiores, seu caráter nos traça a linguagem que convém se ter com eles. Entre eles, aos que, embora inofensivos e mesmo benevolentes, bondosos, são levianos, ignorantes, estouvados, ou seja, imprudentes. Tratá-los do mesmo modo que aos espíritos sérios, assim como fazem certas pessoas, valeria tanto como se inclinar diante de um colegial ou diante de um asno vestido com o barrete de doutor. Está bem explicado. O tom da familiaridade não estaria descabido com eles, que com isso não se formalizam, ou seja, não se melindram se a gente os chamar de você ou se chamar de amigo. Quer dizer, o tom de formalidade, de informalidade, de familiaridade, não os melindram. Ao contrário, a isso se prestam com muito gosto, gostam de serem tratados com familiaridade, com carinho. Entre os espíritos inferiores, há os que são infelizes. Quaisquer que possam ser as faltas que espiam, seus sofrimentos são títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto ninguém pode se lisonjear de escapar a estas palavras do Cristo. Vou voltar aqui. Quaisquer que possam ser as faltas que espiam, que estão ali pagando pelos seus erros, seus sofrimentos são títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto ninguém pode se lisonjear de escapar a essas palavras do Cristo, abre aspas. Que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra, fecha aspas. Então, o que ele está colocando aqui? Que, embora a gente esteja ali lidando com um espírito que tenha cometido erros, nenhum de nós tem o direito de atirar a uma pedra porque não somos diferentes. Todos nós cometemos erros. Nós temos que tratá-los com respeito, mas com, digamos assim, energia, porque são espíritos que precisam ser ajudados, precisam ser educados, precisam ser comedidos também, até para a ignorância deles, São mais ignorantes, como Jesus coloca a Pedro no livro Jesus no Lar, se eu não me engano, de Neo Lúcio, quando ele coloca: Pedro, os homens são muito mais frágeis do que perversos. E essa é uma grande verdade. Nós somos muito mais frágeis do que perversos. A benevolência, a bondade, que lhes testemunhamos, que tratamos com ele, a bondade com que tratamos com eles, a bondade, a benevolência, essa bondade mesmo do fundo do coração, com que nos dirigimos a eles, é um alívio para eles, porque é uma energia, não é a palavra, é a energia que nós emanamos, é um alívio para as dores e para o sofrimento deles. A falta de simpatia deve encontrar a indulgência que gostaríamos que tivessem conosco. Quer dizer, se nós não conseguimos ter simpatia para com eles, devemos ao menos ser indulgentes para com eles, como gostaríamos que os espíritos superiores, também por falta de simpatia conosco, sejam indulgentes conosco. O que é indulgência? É a predisposição de perdoar. Infelizmente, aqui como encarnados, nós costumamos ser indulgentes só com aqueles que nós amamos, e poucos, nossos filhos e nossos netos, que a gente tem a predisposição de perdoar, seja o que for que eles tenham feito. Isso é indulgência. É uma predisposição já de aceitar. A gente olha para a criança, principalmente para os filhos ou para os netos, eles fazem alguma coisa, a gente não liga. Por quê? Porque são crianças, isso não vai nos atingir, não vai nos ofender, isso é indulgência. É isso que ele está colocando aqui. Que a gente a gente pode não conseguir ter simpatia, mas que a gente seja indulgente, que a gente os trate como nós gostaríamos de ser tratados, porque nós também somos inferiores. Os espíritos que revelam sua inferioridade pelo cinismo de sua linguagem, suas mentiras, a baixeza de seus sentimentos, a perfídia, que a perfídia é a deslealdade, a traição de seus conselhos, seguramente são menos dignos de nosso interesse
do que aqueles cujas palavras atestam o arrependimento. É óbvio, aqueles que se mantêm endurecidos, né, que se mantêm ainda achando que estão certos, vão merecer um tratamento diferente daqueles que estão arrependidos, que querem ajuda, que querem poder se modificar. Devemos-lhes pelo menos a piedade que concedemos aos maiores criminosos. A piedade são espíritos ignorantes, são espíritos equivocados e que precisam de ajuda, que precisam ser auxiliados para poderem melhorar. E como todos nós, né, se existe um determinismo de Deus, existe um único determinismo de Deus, é que todos nós seremos anjos um dia. Todos nós seremos felizes. Esse é um determinismo de Deus. Ele é o Criador, nós somos as criaturas, fomos criados para sermos seres iluminados, para sermos felizes, sermos anjos. Esse é o determinismo de Deus, não importa o tempo que leve. Então, pior que seja um criminoso, um irmão instigante, ignorante, equivocado, ele será um anjo um dia. É por esse lado que nós temos que olhar, porque é assim que Jesus olha para nós. Pelo anjo que nós seremos um dia. É assim que ele nos trata, pelo anjo que nós seremos um dia. Então, devemos-lhes pelo menos a piedade que concedemos aos maiores criminosos e ao meio de reduzi-los ao silêncio é se mostrando superiores a eles. E o meio de reduzi-los ao silêncio é se mostrando superior a eles. Não se entregam senão com as pessoas com as quais creem nada terem a temer. Ou seja, naquelas pessoas que pela elevação eles sabem que podem confiar. Nós estamos escutando aqui um tipo de pássaro, né, com um canto bem diferente. Eu sei que, porque o som mais forte, o microfone vai buscar, eu sei que vocês estão escutando, é um pássaro aqui nos jardins que tem aqui na frente, que está cantando bem próximo. Então, não se entregam senão com as pessoas com as quais creem nada terem a temer, porque os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, assim como nos espíritos superiores. Em resumo, tanto seria irreverência tratar de igual para igual com os espíritos superiores, como seria ridículo ter uma mesma deferência para todos com exceção. Ou seja, seria irreverência, falta de educação mesmo, se tratar de igual para igual a um espírito superior. É um orgulho, né? Vaidade, prepotência. Da mesma forma que seria ridículo, bajulação, né? Seria irresponsabilidade até tratar um espírito inferior, assim, mau, espírito realmente ali completamente equivocado, se tratá-lo como se trataria um espírito elevado. Então, a gente tem que tratar cada um com educação, com amor, no caso dos nossos irmãos instigantes, com muita benevolência, com muita indulgência, mas com energia, porque nós estamos ali para ajudá-los. Então, em resumo, tanto seria irreverência tratar de igual para igual com os espíritos superiores, como seria ridículo ter uma mesma deferência para com todos sem exceção. Tenhamos veneração por aqueles que a merecem, reconhecimento para com aqueles que nos protegem e nos assistem, gratidão, reconhecimento. Para todos os outros, uma benevolência da qual talvez um dia nós mesmos necessitaremos. Uma benevolência, uma bondade que um dia nós necessitaremos. Por quê? Porque estaremos diante de espíritos melhores do que nós e vamos pedir, vamos precisar da benevolência, da bondade, da indulgência desses espíritos. Com certeza, porque nós somos da terceira ordem. Quem não lembra, vai lá, nós temos aqui no canal, vai na playlist, pega o livro dos Espíritos, questão de 100 a 103.
Nós somos da terceira hora. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo. E esse conhecimento deve regular as nossas relações com aqueles que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, elevaram-lhe altares. Para nós, não são senão criaturas mais ou menos perfeitas e não elevamos altares senão a Deus. Ou seja, o que ele está aqui? Penetrando no mundo incorpóreo, estudando, aprendendo, entrando em contato com os desencarnados, aprendemos a conhecê-lo, a conhecer o mundo incorpóreo, conhecer o mundo espiritual. E esse conhecimento, através do estudo, do aprendizado e do trabalho mediúnico, né? E esse conhecimento deve regular as nossas esse conhecimento deve regular as nossas relações com aqueles que o habitam, né? Com os espíritos desencarnados que habitam o mundo espiritual. Os antigos, né? Antigamente, na sua ignorância, elevaram-lhe altares. Aqueles que viam, ouviam esses espíritos desencarnados achavam que era Deus, e chamavam de Deus. Nós somos espíritos superiores se comunicando com Moisés, se comunicando com Buda, se comunicando com Krishna, né, se comunicando com todos aqueles que vieram, os profetas que vieram trazer esclarecimentos e ensinamentos, e a hora que eles se veem diante de um espírito superior, eles acham que estão diante de Deus, se ajoelham e chamam de Deus. Na realidade, são espíritos superiores que estão vindo ali ajudar. Então, os antigos, na sua ignorância, elevaram-lhe altares. Para nós, não são senão criaturas mais ou menos perfeitas, e não elevamos altares, senão a Deus. Nós não amamos, não elevamos altares a Deus. Vamos lembrar dos 10 mandamentos: não terá outro Deus diante de mim e não adorarás nenhum tipo de estátua, de perfil, de colocação com aparência humana ou com aparência de animais, né? Que é o que está nos 10 mandamentos. Quem for ler no hebraico, né, pegar os 10 mandamentos no hebraico, vai ver que esse é o segundo mandamento. A Igreja Católica tirou esse segundo mandamento porque ela queria ter os ídolos, né? Ela queria ter as estátuas de gesso, de madeira. Então ela tirou esse segundo mandamento, e o último mandamento ela dividiu em 2, para continuar com os 10. Mas o segundo mandamento é: não adorarás nenhum tipo de estátua, de ídolo, seja com aparência de hominal, né, de homem ou de animal. Nós vamos parar por aqui. Nós estamos na questão 280, no item, 280. No nosso próximo estudo, nós vamos ver utilidade das evocações particulares. Então, no nosso próximo estudo, nós entraremos no item 281. Até lá!